Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de bastidores da alta performance comercial. Se você quer pegar insights semanais, é aqui na Mola Educação que a gente vai falar sobre todos os desafios que tem nas empresas na hora de vender. Então, se você é vendedor ou líder, aqui é o teu lugar, é aqui onde a gente vai falar sobre vendas, estratégias, dia a dia, o que acontece para você conseguir ter alta performance. Lembrando que a gente atende as maiores empresas do Brasil. Então, o que a gente vai falar aqui é a informação do campo de batalha, do reflexo do que a gente vê, seja no BTG Pactual, como a gente acabou de falar, seja na Supergás Brás, que o Marlon fez treinamento ontem, seja na Cogna, seja na Shell, no Ipiranga, ou seja, nas maiores empresas do Brasil. Vai lá, Isla! Muito bom dia, muito bom dia. E uma parte muito importante é que nós vamos falar da vida real. Então, se você é vendedor, manda para o seu gestor. Se você é gestor, manda para os seus vendedores, para que as pessoas estejam aqui para aprender a fazer a coisa acontecer, né? E aí a gente vai falar sobre algo muito importante. E como a gente está falando que é vida real, é uma discussão que a gente tem aqui internamente. Está falando da vida que acontece mesmo. Medir o esforço do vendedor. É volume ou qualidade? Você pode ter um vendedor na tua operação, ou você mesmo pode virar para o teu líder e falar assim, mas eu me esforço muito, eu faço muito, e agora? É volume de ligação? Comenta aqui qual é o teu grande desafio. É O que ligação. você prefere, volume ou qualidade? Escreve aqui para a gente saber o que você prefere, volume ou qualidade? O que você mede aí na tua operação? É volume ou qualidade? Qual é o teu grande desafio aí? Porque na maioria das operações existe essa confusão. Né? Muito esforço, contar ligação, mensagem, proposta que o vendedor está apresentando, porque proposta, né, Mota? Proposta não se envia, proposta se apresenta. Ou é possível avaliar as qualidades? A qualidade Fiz até daquilo um que Reels outro faz. dia aí. Mala. A menina no palco, mané, um evento grande, falando que proposta se envia. E Eu todo mundo vi isso. concordando com ela. Eu vi isso. Mas Que eu vou te doideira. falar. Eu não. Lógico que proposta se apresenta, tá? Mas o que ela falou ali, a gente também tem que ficar de olho que a galera gosta de ganhar uma audiência. O Isla gosta. Ela falou assim, não, mas muitas vezes você já conversou, e o ramo dela é de arquitetura, o ramo dela é de, se eu não me engano, é de construção, alguma coisa assim. Ela falou, muitas vezes a gente precisa entender que determinados assuntos já estão muito maduros, então você não precisa apresentar a proposta, você já pode enviar porque o cliente já está muito consciente do que você está falando. A gente também envia proposta, só para, né, vamos falar a verdade, a gente envia a proposta após a apresentação da proposta. Né? Então a gente apresenta e depois a gente envia. Eu quase derrubei essa live, não me assusta não. Não, eu sei, mas é porque no caso que ela falou, ela deu uma contemporizada, tá? Depois vamos ver o vídeo junto. Não, assisti o vídeo Não, 10 vamos vezes. Vamos Ela voltar. fala, eu só mostro o preço enviando. Então Porque tá eu errado. não quero que a Então- pessoa se sinta constrangida no momento. Nossa, então tá. Eu Então falo é outro preço. vídeo, graças a Deus. Vambora. Nem tem tempo. Vambora. É desafiador. É desafiador. Vamos lá, vamos voltar aqui. Tu gosta, né? O Isla Não, gosta. esse é o tema, é o melhor tema da live. É o melhor. Mandar proposta não, mas o pessoal está comentando aqui sobre qualidade, se dá para juntar os dois, volume de prospecção com planejamento. Vambora. A gente vai chegar na parte da proposta. A gente chega lá. A verdade é uma coisa aqui, que sem métrica de esforço, o líder fica no escuro. Uma coisa que a gente tem que falar aqui. É um mito o volume ou não é? E aí? Se apenas volume fosse garantia de venda, basta contratar mais gente ou não? Mas já vamos dar a resposta no início da live? Não, quero que vocês me respondam. É só volume ou é só qualidade? Ou dá para juntar os dois? Isso deixa em aberto. Vamos continuar a conversa. Senão eu vou dar a resposta. Aí não. Então, mas vai lá. Como é que a gente mede aqui internamente? Vamos falar do nosso. Qual é o grande desafio? Eu lembro que a gente fala muito sobre, vamos aumentar, porque se aumentar o volume a gente chega lá ou não? Sempre vendas você mede atividade. Então, você vai medir atividade. Pensa no nadador. Se ele nadar perfeitamente a piscina nos treinos, de um lado para o outro, ele nadou uma vez, mas foi perfeito. Mas nadou uma, ou nadou 10 vezes só. É suficiente para ele ganhar o campeonato mundial? Não é. Ele vai ter que nadar
Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E para ser campeão mundial vai ter que nadar milhares de vezes e com perfeição, né? Então, se a medição é por atividade, se eu aumentar a quantidade de atividade, tem mais chance de eu atingir o êxito, né? Não é meio óbvio assim? Talvez não, se há essa pergunta, mas eu vou perguntar um outro ponto aqui. Atividade por atividade. Não, faz o contrário, faz o contrário. Eu preciso vender para 100 pessoas, tá? Eu preciso vender para 100 pessoas, cada um é uma moedinha, então tem que vender 100. 100 unidades de moeda. Se eu não falo nem com 100 pessoas, eu consigo atingir o resultado? Difícil, impossível no caso, né? Se você não falar com 100, precisa vender 100, não vai conseguir. Eu preciso vender 100 unidades. Se eu falar com menos de 100 pessoas, a chance de eu... Já não vai. Muito baixa. Eu teria que vender 2 unidades para cada pessoa. Talvez seja muito difícil. Então, aí eu tenho que aumentar a quantidade de pessoas. Se eu falar com 100 para vender 100, é plausível eu falar com 100 pessoas e vender para 100 pessoas? Tipo, é uma coisa plausível? Um monte, 100% de conversão. 100% de conversão não é plausível, né? Aí você vai começar... Então, beleza. Então, tem que aumentar o volume, né? Então, se o indicador é quantidade, ou seja, é o número de atividade, é a quantidade de pás que você, para cavar o buraco, você tem que botar a pá e tirar. Quanto mais pasadas eu dou, melhor. O que não quer dizer, assim como o machado, né? Se a gente vai cortar uma floresta, não quer dizer que se eu for com o machado desamolado, não amolado, não afiado, eu vou demorar mais tempo para fazer e vou me cansar. Eu preciso estar amolado. Então, qual a qualidade do machado versus a quantidade de machadadas que eu tenho que dar versus a quantidade de árvores que eu tenho que ir? Mala, da tua visão com relação ao varejo, como é que isso funcionaria para quem está numa loja, está atendendo? Eu vi que você deu bastante treinamento essa semana também para colchões. Como é que funcionaria essa questão do volume no varejo, na ponta ali, para o vendedor? O que o Mota está falando para o varejo é diferente, né? Isso aí que o Mota falou. Que é escasso, né? Que é escasso. Exato, Se aplica muito mais aí em outbound, porque você vai ter que fazer em cima das oportunidades. O varejo sofre muita venda, né? Então, a comparação é um pouco desleal, porque se entram 100, como vocês estavam falando, eu estava pensando no McDonald's, né? Se entrar 100 no McDonald's, vai vender 100, né? Ninguém vai chegar lá no McDonald's e falar, pô, legal, o Big Mac tá aí. Então, o varejo, ele tem uma... O varejo, ele sofre muita venda. Então, a pessoa que vai a uma loja, ela já pagou estacionamento, ela já entrou, ela já vai ter uma propensão muito maior. O que o Mota está referenciando, e não quis interromper ele, é que no out, principalmente, cara, a tua taxa de conversão vai ser infinitamente menor em relação às ligações, né? Então, você vai ligar para 100 para falar com 30. Desses 30, você vai conseguir avançar com 10. Desses 10, você vai conseguir ir para a fase de proposta com 5. Para fechar 2. Né? Não vai muito longe. Não. A nossa estatística não está muito longe disso em relação a leads que venham de inbound, que ainda é melhor ainda nesse segmento do que outbound. Então, olha que doideira, né? O varejo, ou seja, as operações onde os leads são escassos, não adianta você aumentar a quantidade de vendedores da equipe, porque o lead é escasso. Então, tá numa loja de shopping, a gente atende Eurocolchões, Lojas Soult, quem mais, Mala? Joias, já atendemos. Casa Almeida. A gente atende ao Grupo Soma, né? Que são as linhas da Farm, da Animale, tem muita gente. Boa. Ou seja, cada cliente que entra na loja, a gente precisa aproveitar ao máximo. Como o Mala fala, se o cara entrou para pedir água, você tem que aproveitar ao máximo para conectar com ele e conseguir extrair valor desse lead. Então, adianta se num shopping entra em média na sua loja 100 pessoas por dia, adianta você botar mais vendedor? Não é indicado, porque não faz sentido. Não é o indicador de performance, não vai ser a quantidade de vendedores, é a quantidade de pessoas que entram na loja. Já se você tem um trabalho em uma empresa que você faz um trabalho de outbound ou que você gera muito lead do marketing, né? E pode ser até que o marketing não gere o lead pronto para comprar. Dentro daqueles 5 níveis de consciência
de compra, né? Tem o inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto, totalmente consciente. O marketing ele pode levar as pessoas que estão conscientes do problema, mas não estão prontas para comprar ainda. E aí você pode fazer um trabalho de vendas para falar com essas pessoas. Olha que diferença que é do varejo para um inside sales ou até field sales, né? Porque field sales está diretamente relacionado a... Que é a parte da visitação. Deixa eu ler um comentário aqui do Diego Felipe. Ele comentou o seguinte: o maior desafio do vendedor são a gestão das emoções. Quando ele dominar isso, ele tem 70% do caminho. Que é o ponto que acho que o Mala fala muito sobre o não, receber nãos. É o vendedor que tem que fazer esse processo do volume e ele está tomando não. E aí ele acha que se ele trabalhar de forma... Vamos botar uma aspas aqui. O que é trabalhar de forma inteligente? Ele vai falar assim, eu tenho que falar com 100 para vender, eu tenho que vender 100. Poxa, se eu falar com 150 eu consigo, porque eu falo de forma mais inteligente. Eu não tomo tanto não. A gente tem a tríade, né? Que o Mala pode explorar, né? Nossa tríade é mentalidade, método e movimento. Cara, é a tríade do sucesso do vendedor, né, Mala? E ó, eu tava vendo a pauta aqui, por sinal, parabéns, viu? O time que tá escrevendo a pauta tá muito bem escrito. A Isa e o Isla. Toda vez que você começa a discutir muito volume, a discussão é volume, você começa a observar os padrões de comportamento dentro do volume. Nós falamos isso no banco, na segunda, né? Então, se eu quero chegar em reunião, eu tenho que antes fazer conexão. Se eu quero fazer conexão, antes eu tenho que qualificar. Se eu quero qualificar, antes eu tenho que conhecer o ABM ou o ICP. Então, você tem uma escada para chegar no final. A maioria das pessoas querem venda. Eu também quero venda. Eu também quero. Só que para eu querer venda, eu tenho que querer reunião. Né? Para eu querer reunião, eu tenho que querer proposta. Então, é um funil invertido. Ele continua no desenho de funil, mas eu estou olhando ele de baixo para cima e não de cima para baixo. Né? Já dando um pouco mais de dica aqui para aquecer para a turma. Quando chegar no final, a gente dá as respostas mais conclusivas, até porque isso faz parte da nossa metodologia. Né? A gente é uma empresa de treinamento que ensina as pessoas a pensarem. Então, vamos de novo, né? Tivemos ontem lá o pessoal da Supergás Brás fazendo muita provocação. Tá, legal, eu vou ligar para o lead frio. Né? Não vou entrar no tema, só passar por ele para a gente exemplificar. Qual é a estratégia do lead free? Qual é o perfil de comportamento? Qual é o perfil de compra? Que é coisa diferente, né? Então, cara, ele está pronto para comprar, o que o Mota falou, outro ele está suspeito, ele está prospectando. Então, eu analiso o perfil de compra, eu analiso o perfil de cliente e ainda analiso o perfil do meu ABM e do meu ICP, né? Que pode ser o ideal, o desejado, mas isso é outra aula e outra live. O que eu acho que é o maior desafio hoje é a visão do que eu estou fazendo. E aí começa com o assunto do começo. É direto, é indireto ou é suporte? Porque tem uma venda indireta também no volume, que é a venda da qualificação, é a venda da confirmação. Ontem, estava eu e Mota lá tarde da noite olhando a nossa lista de clientes que a gente vendeu. E aí estava uma dúvida, de qual canal que veio? Veio por indicação de quem? Né? Isla passa por isso aí constantemente quando a gente quer saber de onde veio o lead. Então, sim, é quantidade e qualidade, mas já começando a fazer uma provocação. Eu não vi a resposta de todo mundo, tá? Eu tô prestando atenção em vocês. Não, tem um comentário aqui depois que eu quero botar, do Gustavo. Então eu quero saber da galera. E aí, é mais quanti ou mais quali? É primeiro qualifica, depois quantifica? Ou primeiro quantifica, depois qualifica? Na primeira pergunta, a maioria respondeu qualidade. O Gustavo foi... primeiro qualidade. Quando eu perguntei se era qualidade ou quantidade, todo mundo respondeu qualidade. Algumas pessoas perguntaram, dá para juntar os dois? Aí a gente vai chegar em algum momento nisso. Mas eu quero fazer um comentário aqui do Gustavo, Lê. Vendedor com produtividade vale muitas vezes mais do que vários vendedores. Concordam ou discordam? Repete aí. Vendedor com produtividade vale muitas vezes mais do que vários vendedores. Ou seja, um vendedor altamente produtivo vale mais do que muitos vendedores. Um zico vale mais do que um monte de não zico. O problema é que tem pouco zico. O problema é só esse. Tem muito pouco zico no mercado. Aí não dá para você viver a tua companhia tentando contratar os craques.
E aí quem ganha o mercado é quem consegue diminuir a distância do menor vendedor para o maior. Quem consegue elevar isso é quem domina o mercado. Então o jogo não está em trazer os craques, em manter só os craques. O jogo se ganha em trazer os piores vendedores para se tornar nota 7 e 8, porque você tem muitos vendedores medianos para baixo. Muitos. Então, se cada um tem que vender 100 unidades e o vendedor mediano está vendendo 40, 50, tu, por vendedor, está deixando 50 na mesa. Então, se você junta todos os vendedores, de um modo geral, nas companhias, né, você tem 10% dos vendedores que são high performance, outros 20% são nota 7 e o resto tá baixo. Se você pega o resto, trabalha eles para elevar o volume deles de trabalho e de técnica, cara, você vai dobrar o tamanho do teu faturamento. Né? Por isso que quando a gente entra em treinamentos, as empresas aumentam de lucratividade mais de 20%. Né? Satisfação do cliente mais de 30%. Porque a gente trabalha com a massa dos vendedores, né? Que está abaixo do resultado. Qualquer improvement, melhoria de 10%, 20%, 30% desse volume de pessoas faz com que o resultado lá em cima seja gigantesco. O Melo fez um comentário aqui que eu quero deixar isso para o Marlon. Ele falou assim: meu volume está atrelado ao capacity para eu ter qualidade e a depender do produto e ticket médio. Como é que então a gente consegue observar o capacity do vendedor? Como é que a gente consegue mostrar? Porque está falando de volume aqui, certo? Aí como é que ele vai saber qual é a capacidade? Ele, pelo visto, tem, né? Pelo visto, a empresa dele está organizada, ele já entendeu, já está encaixadinho. Que bom, eu falo isso agora, que bom que ele tem, né? Uma coisa que é muito rara, pelo menos a empresa, a gente visita muito empresa, é muito raro a visão do capacity ser, não digo nem boa, eu digo até coerente, né? Então, muitas vezes eu tô olhando pelo quê? Pela quantidade de tempo que ele está sentado na frente do computador? Não, eu estou conseguindo medir, metrificar a quantidade de atividade no pipeline, eu estou conseguindo metrificar a quantidade porque, de novo, a gente gerencia atividade, a gente não gerencia a etapa do funil. A etapa do funil eu organizo ela, por isso que ela já está lá, né? Eu não mexo nela, ela fica lá presa. Então, está lá em qualificação, está lá em reunião, está lá em negociação, eu não mexo. Inclusive, a gente indica isso, que tenha pouca coluna para justamente você não ficar segmentando em atividade. O grande desafio é fazer as atividades... é a máxima, né? O que a galera mais gosta no treinamento? É a fase do 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, pico, é não mudar e fazer muito. Então, já dando as primeiras dicas, né? Eu preciso melhorar a quantidade das atividades que já estão qualificadas para serem feitas de maneira coerente com a nossa estratégia. Então, esse é o maior desafio. Por que a maioria das empresas não conseguem ter resultado? Porque um dia liga, outro dia não liga, um dia manda mensagem, outro dia não manda mensagem, um dia vai pelo WhatsApp, outro dia tenta presencial, ou para tomar café e acha que tomar café é importante para poder ficar com mais gás. Então, começa a ficar um disparate de observação de ações que faz com que eu não consiga medir. Esse é o maior desafio. O desafio é métrica. Pô, no carro eu tenho negócio para medir o combustível, eu tenho velocímetro, eu tenho o que mede se o carro, eu estou acelerando muito, está precisando de marcha. Então, num carro, que é uma máquina avançada, mas não é tão avançada quanto o avião, eu tenho um monte de medidor. O meu agora tem o do para-choque. Se eu chego muito perto, ele começa a apitar. Se eu troco de faixa... Não está funcionando muito bem não, né, Marlon? Isso aí não está funcionando muito bem. É o quê? Esse não funciona bem, não. Mas é porque eu descobri que tinha um botão para apertar que eu tirei o barulho. Isso foi o problema. O para-choque que o diga. Não, eu descobri, cara. É um botão. Eu fui fazer a revisão agora. Eu falei, cara, por que não tá apitando? Ele falou, porque você desabilitou o som. Eu falei, pô, cara, foi isso. Ou seja, não desabilite o botão do seu CRM que te avisa. Exatamente. Pô, viu? Por isso que a gente fala de CRM blindado, para o vendedor não ficar alterando as funções e ser obrigado a fazer exatamente o que precisa ser feito. Senão acontece isso, ó. Tira o botão, tira o apito e... Perfeito. Então, muito bom, né? Temos duas pessoas aqui defendendo o volume. Sempre será volume. Inicialmente quantidade, até maior qualidade.
E o Rodrigues falou aqui, se não tiver volume, o funil não estará cheio sempre. Tem E aí eu jeito. vou fazer uma pergunta agora juntando com o Edilton aqui, Mota. Qual a opinião de vocês sobre leads frios? Você falou um pouco sobre leads que não estão preparados para comprar. Tá, como é que a gente lida com isso? Porque a pessoa pode argumentar assim, mas meu time tem pouco lead, como é que vai ter volume? Vamos lá. Quantas vezes você navegando pela internet, no Instagram, no YouTube, você viu uma parada legal e comprou na hora? Quantas vezes? Várias. Várias. Ou um curso, um ingresso de um show, alguma promoção, alguma Shopee, qualquer coisa. Você não estava quente antes de você ver aquele anúncio. E você não comprou a coisa fria. A diferença entre o lead quente e o lead frio é que quando você faz uma compra dessa rápida, ele te aqueceu muito rapidamente. Você estava frio, o anúncio te aqueceu, quando você caiu na página de vendas, tinha mais informação que aqueceu você mais ainda e você fez a compra. Então essa aceleração entre frio e quente ela foi mais rápida do que se a venda fosse uma venda consultiva, onde você teria que fazer um aquecimento que tende a ser um processo mais longo. Então, não fica muito preso em lead frio, lead quente, existe essa máxima do mercado, que a grande verdade é qual o nível de consciência que o cliente está no ato que ele chegou a ter o contato com você ou você ter o contato com ele. Então, eu posso ligar para uma empresa e falar com ela sobre estruturação de operação comercial, sobre treinamento da equipe dela, e ela fala assim, não, cara, estou batendo meta, nada, que eu já tenho até treinamento. Ou seja, está muito frio. Ou eu posso ligar para uma empresa e eu falo, cara, eu tive a reunião ontem com o meu diretor e ele falou para eu contratar uma empresa. Ou seja, ele estava quente. Só que ele estava frio ou quente não dependeu de mim, era uma ação do estado do cliente. Né? É algo que eu posso influenciar, mas não é algo que eu posso controlar. Só que o vendedor, e aí onde entram os verdadeiros vendedores, é quando ele tem a habilidade de pegar um lead que pode não estar pensando nisso e levar ele a um nível de consciência que ele fala assim, cara, eu não sabia, ou eu não tinha consciência, ou eu não sabia que era tão prejudicial assim, que eu estou deixando tanto dinheiro na mesa que eu preciso contratar uma empresa para fazer isso. E essa empresa é a sua, né? Então, esse é o trabalho do vendedor. Entender a situação, entender o problema, fazer as implicações necessárias para fazer com que o lead, que em tese está frio, se torne um lead quente, através de perguntas e através de respostas. Esse é o sonho de todo dono de empresa para que o vendedor faça. Muito bom. Agora eu quero pedir a ajuda do Mala para a gente poder medir essa parte do método, que é onde o esforço se perde, na questão da priorização. Como que a gente consegue dar aqui uma informação para a nossa audiência com essa relação da priorização? Os vendedores se perdem, eles gastam tempo com aquilo que não deviam, ou da forma errada, ou eles não seguem o fluxo, ou a falta de fluxo. O que você vê, o que você tem visto aí no mercado com relação a isso? A vendedor desperdiçar força, desperdiçar o esforço dele. Bom, vamos lá, método por solução, ele quer trazer velocidade. Né? Então, o método serve para eu fazer as coisas mais rápido. Então, eu tenho um método, eu tenho um monte de métodos. Você também. Eu tenho um método que eu viajo muito para embarcar rápido. Então, eu fico olhando qual é a fila que tem menos, qual é a fila que não tem senhoras, qual é a fila que não tem gente que está usando cinto. Eu fico tentando entrar nas filas. Então, tem um monte de método ali. Vira um vício isso, né, cara? Aí tu fica adivinhando, fica puta que vale isso aqui, cara. Errei. Acredito que errei. Estava tudo bem. Método, por definição, ele serve para acelerar algo que eu já estou fazendo. Né? Então, eu tenho um método do jeito certo, né? Do jeito certo. Né? Exatamente. Para executar muito bem feito. Então, e é isso que a gente ensina. Então, se você aprende um método de contornar a objeção, você contorna mais rápido. Você aprende um método de fechamento, você vai fazer mais rápido. E, obviamente, seguindo um padrão de qualidade para esse seu playbook. Outro dia alguém perguntou para mim, falou, Mala, todo treinamento que você faz no Grupo Mola tem playbook? Todo treinamento. Ele pode não ser impresso, mas ele é um PowerPoint, que é um playbook, ele é uma cartilha, que é um playbook, ou ele é um relatório que a gente enviou. Ontem, por exemplo, a gente estava discutindo justamente quais são as próximas fases do treinamento, porque tem um playbook, né? Então eu não posso deixar. E para funcionar,
linkando com a pergunta do Isla, você só consegue fazer partindo de um diagnóstico. Então, para ter método, playbook, eu preciso saber o que não está funcionando, porque senão eu vou gastar, e aí é o que você falou, energia, corrigindo o que está bom. Né? Então, imagina que eu criei um método para contorno de objeção. E o problema do time não é contorno de objeção, o problema do time é a aproximação, não está conseguindo conectar com o lead lá no começo. E eu estou treinando no final, só que a bola nem está chegando nele. Né? Então, fazendo analogia, eu estou treinando do meio campo para frente, sendo que a bola está presa do meio campo para trás. Então, o método ele serve para acelerar os processos, como o Mota falou, de maneira correta, né? Obviamente a gente não aceleraria, porque cagada acelerada vira cocô turbo. Então, eu tenho que acertar o processo para depois ir para o próximo nível. O que não está acontecendo é o nem, né? Nem diagnóstico, nem playbook. Aí vira empirismo. Né? Então eu vou fazer. Tá? Vou fazer de que jeito? Eu tenho um exemplo, cara, simples. Eu comprei um armário de banheiro, tá lá na sala, tem pelo menos um mês. É relativamente simples, tá? Comprei no Mercado Livre, encaixar um pino. Mas, cara, eu já estou procrastinando, entendeu? Porque eu já sei que quando eu abrir vai perder peça, a peça vai sumir. É por isso que tem método. O cara que monta o armário, ele já estaria aqui assim, ó. Caraca, manda logo aí, ó. Eu jogo. A gente procrastina porque a gente não sabe. Essa é a grande verdade. Você, gestor que está ouvindo a live aqui, ou vendedor, se alguma coisa você não está fazendo e deveria fazer, é porque você ou não quer, aí você é preguiçoso, aí tem um monte de qualificação, tem um motivo. 2, você não sabe, não sei, né? Não sei montar o armário. Ou eu não posso, sei lá, tem, e também, e é verdade no caso os 3, né? No caso aqui é porque eu não posso e eu não consigo ainda, porque tem inclusive um negócio de pendurador de toalha. Aí, ó, turma, essas são as desculpas que eu tive dado para você. É isso aí, é isso, é isso. Entendeu? Mas, Amara, eu quero te fazer uma outra pergunta em cima disso. Quando a gente coloca o vendedor na operação, cobra volume, mas não dá treinamento. Eu lembrei da tua história no telemarketing. Você lá sentado e ó. É a Jéssica. Vai, Jéssica. Vai. Repete a pergunta. Quando a gente coloca o vendedor na operação, cobra volume, mas não dá o treinamento para ele. Boa. Vamos desmistificar sobre treinamento? Né? Treinamento, ele tem vários formatos. Reunião, ela pode ser um treinamento. Uma orientação, ela é um treinamento. Um acompanhamento é um treinamento. A gente fala isso, inclusive, lá para o nosso time, né? Cara, se eu estou numa reunião com você e depois da reunião eu faço um follow-up de tudo que aconteceu na reunião, se eu mando para você um lead, te digo como que você tem que falar com o lead, se eu te mando, cara, estou te treinando, né? Então, o treinamento não é só uma cadeirinha, folha e papel. Que é muito doido, né? A gente falou isso na última live, né? Se eu quero ensinar natação para alguém, não adianta eu colocar essa pessoa dentro de uma sala de aula e começar a explicar o princípio, porque o corpo afunda, porque o corpo boia. É até interessante as pessoas saberem, existe até um grau de importância nisso. Porém, se eu só fizer esse formato de entrega, a gente não consegue chegar lá. E esse é um grande diferencial do Grupo Mola, né? Da Mola Educação, porque a gente entra na empresa e mostra o campo de batalha com técnicas do campo de batalha, treina junto com o cara, entra na piscina, nesse caso, efetivamente, com os vendedores, para que, fazendo um pareamento, um shadowing, né, sendo sombra dele na ponta, a equipe, a empresa consiga ter sucesso. Então, não se prenda a um único formato de treinamento, porque esse único formato não é suficiente. Por isso que ela está falando aqui sobre material didático, sobre formatos diferentes de material didático, e-book, planilha, cartilha, sobre métodos de entrega, como online, presencial, quantidade de volume de contatos, e, obviamente, o coaching na ponta, né? Não tão longe, os nossos vendedores são super elogiados, né? Essa semana mesmo deu feedback para sem citar nomes aqui, não tem tantos assim, né? Ele vai saber que é para ele, dizendo, cara, parabéns, ele fez o follow-up certinho, ele ligou pra gente, ele mandou uma mensagem. Então, a prova viva de que, óbvio, né? Ele é bom já, por natureza, e o fato da gente estar ali acompanhando, né? Fazendo reunião, a Mota faz todo dia de manhã. Reunião de forecast, reunião de alinhamento, reunião de processo. Então,
Isso é treinamento. Mas voltando à pergunta. O vendedor, ele não tem que fazer isso. Tudo bem, eu sou um empresário, vendedor e gestor de mim mesmo. Aí é o caso. Mas quem organiza, quem parametriza, quem dá valor é a liderança ou a própria metodologia que você já tem aplicada dentro do seu processo. Porque se eu sou o vendedor e eu posso ter liberdade para qualificar, para dizer o que é mais importante, a tendência é eu priorizar aquilo que vai me dar mais resultado a curto prazo. E nós sabemos que isso é uma métrica de miopia, porque você vai ter agora, mas não vai ter depois. Então eu tenho que dividir as minhas atividades entre venda direta, venda indireta, suporte. Aí está a maestria. A maestria não está em ser resiliente, a maestria não está. E não está mesmo, tá? Mas tem que ser resiliente. Tá, mas virou básico. Eu não estou lutando pelo básico, eu estou lutando pelo intermediário avançado. Senão eu não vou jogar Champions, eu vou ficar jogando Campeonato Carioca. Então o vendedor, ele não faz isso. Quem faz isso é ou Ops, ou a área estratégica, ou a liderança, ou a empresa como um todo. E aí sim, uma vez com a regra criada, os leads, igual aquele negócio que tem, por sinal, a gente pode pegar para fazer um rios disso. Aquelas bolinhas que você solta, elas vão automaticamente para as casinhas. Assim. Então, aquilo ali é o grande segredo da organização dos leads, para que eu não tenha justamente que perder meu tempo, até porque eu tenho pouco tempo, organizando o lead para ligar depois. Então, ele já vem organizado e meu papel é executar. Eu tenho que executar o que foi desenhado para mim. Eu vou apresentar 2 dados aqui, um dado, na verdade, e a gente vai falar sobre como medir o esforço de forma a gerar produtividade, a gerar oportunidade. Vendedores dedicam apenas 28% a 37% do tempo à venda. O resto, tarefas administrativas, políticas internas e ferramentas. Vamos lá, o vendedor ligou pra caramba, fez 1000 ligações, gerou um total de 0 oportunidades. Quando o esforço não vira oportunidade, é literalmente uma energia jogada fora. Como que a gente consegue fazer com que essas atividades tornem-se oportunidades? A gente tem que entender, né? Tem que entender por quê. E já indo para a reta final, volume é o primeiro indicador. Se o vendedor não está nem fazendo a quantidade que precisa, não adianta eu olhar a qualidade, porque não vai ser suficiente para chegar lá. Então, a quantidade é fundamental. Tem que fazer quantidade. Depois que ele está atingindo a quantidade, porque quantidade, literalmente, é um exercício. Ele só precisa fazer. Tentativa de contato, tentativa de conexão, falar, só depende dele. Quando ele bate a quantidade, aí você começa a analisar a qualidade. E aí, a qualidade, você vai ter que entender, dentro de cada uma das fases do funil que o Malavota falou, onde estamos perdendo. Então, qual é a qualidade da conexão? A gente está conseguindo trazer consciência para aquela pessoa, para ela entrar numa reunião? Estamos. Na reunião, estamos conseguindo apresentar a empresa, entender as dores do cliente para a gente colher as informações necessárias para apresentar uma proposta numa próxima reunião? Estamos. Na reunião de proposta, estamos perdendo ou ganhando as pessoas? Onde estamos perdendo? Quais são as objeções principais? Aí foi para frente. Na fase de fechamento, o que está embarreirando? Se é uma empresa grande, cai em compras. Compras, a gente já sabe que ele sempre tenta reduzir pelo menos 15% da sua proposta. Aí você tem que ir numa estratégia de negociação. Então, você conhecer as fases do seu funil e você ter um volume suficiente para você conseguir entender padrões. Que a beleza da venda não de uma operação comercial, não é vendeu por sorte. A beleza da operação comercial é você ter a previsibilidade baseada nas ações passadas que foram feitas. Senão a gente vira igual a Maju Coutinho do tempo errando. Vai chover, faz sol, tem chuva de manhã. Erra tudo, porque as previsões, as métricas que eles estão usando dificilmente são as melhores do mercado. A vantagem que nós temos é que se você tiver um CRM azeitado, como a gente chama de CRM blindado, e é isso que a gente implanta nas companhias, você começa a ter uma previsibilidade excepcional do teu resultado, né?
Se você não pegou isso, volta na live que vai estar no YouTube, para você entender como que você metrifica o teu funil e o que que você questiona de cada etapa, para você poder pegar esses dados e implantar na tua operação aí. A gente pode falar de nós mesmos, né? A gente mede volume de propostas na rua. Hoje a gente está abaixo, a gente está com menos de 2 milhões de propostas na rua. Isso é risco, é um momento de risco, porque é pouca quantidade de propostas na rua para a meta que a gente tem. Então a gente precisaria estar entre 2 e 4, a gente está 1,7, estamos em risco. Isso já mostra que a gente precisa falar com mais pessoas, que a gente precisa corrigir as conexões, e aí a gente tem que ver onde que a gente está perdendo. No nosso caso, a gente está marcando pouca reunião ainda, então as outras fases do funil estão baixas, estão com pouco lead, né? Com pouca oportunidade. Então eu preciso trazer mais coisa, aí eu diminuo o meu preciosismo em qualificação, tenho que trazer mais gente, porque meu time está ocioso. Então, pessoal, isso é uma engenharia, né? É uma máquina que quando a gente entra nas empresas, a gente entende, a gente observa e começa a traçar as ações para ser feito. Isso tem que ser corrigido o tempo todo, cara, igual piloto de Fórmula 1. Cara, corrige aqui, corrige a suspensão, corrige isso aqui. Precisa trocar o pneu, fazer isso. Não está pronto o carro de Fórmula 1 e você usa o mesmo carro para sempre o resto da vida. Tem que ficar fazendo as correções o tempo inteiro, todos os dias. E aí a gente precisa de criar os rituais. Quais rituais, Marlon, a gente pode ter na operação para a gente poder estar sempre observando quantidade e qualidade, quantidade e qualidade? Cara, primeiro é você ter as visões de quant, né? Já que a gente está chegando no final, então a resposta bem objetiva, cara, você precisa olhar primeiro a quantidade. Né? Não adianta, eu quero correr 21 quilômetros abaixo de 1,50. Cara, se você não corre 21, tu não tem que correr abaixo de nada. Tu primeiro corre 21 quilômetros, depois você começa a baixar o número, né? Ah, eu quero correr 21, eu tô correndo 10. Tá, então, cara, esquece, não mede qualidade, não é nada. Completa 21, né? Que seja se arrastando. Eu Depois corro 1 quilômetro com peito de 4, porra. Vai ter essa loucura, né, mano? A gente mais vê isso. Ah, eu quero vender 2 milhões. Tá, mas são quantas ligações? São 1.000 ligações, tá? Mas 1.000 ligações tá fazendo quanto? 10. Porra, velho. Caraca, tá muito longe, entendeu? Então, assim, primeiro é quant, galera. Então, primeiro eu tenho que bater a quantidade. 2, batendo a quantidade, eu não vou parar de aumentar a quantidade. A quantidade continua aumentando. Então, se eu fiz 20, eu vou fazer 30, porque agora eu sou melhor, eu sou mais rápido. Lembra lá do exemplo, quem não viu, vê o vídeo, tá no meu feed do cara arremessando as bolas. Ele arremessa mais rápido, ele arremessa melhor, ele está mais treinado. Então, é quant. 2, qualifica as atividades. O método é esse. Anota aí. O que é atividade direta, o que é atividade indireta e o que é atividade de suporte. Não adianta só focar em atividade direta. Não adianta. Ah, mas eu não preencho o CRM porque não dá tempo. É o que eu mais ouço. Claro, pô, porque você não separa tempo para atividade indireta. E aí, atividade indireta é o armário que está aqui na sala. Entendeu? Se você não prender o armário, as coisas vão ficar no chão. Então tem que prender o armário. Ah, mas dá trabalho. Dá, pô, mas daqui a 10 anos, aquele armário que demorou uma manhã vai resolver 300 problemas de acelerar a minha produtividade, porque as coisas vão ficar guardadas no lugar certo. Que analogia boa que ficou essa do armário. Então você precisa, porra, faz a atividade de venda indireta. Qual é a atividade de venda indireta? Preencher o CRM, qualificar a venda bem qualificada, com as perguntas certas, para quando chegar na proposta, não ficar, pô, mas o cara não tinha dinheiro. Claro, pô, tu não fez as perguntas de qualificação. Você não sabe por que ele não tem dinheiro. E aí, treina, que é uma atividade de suporte. Treinamento é atividade de suporte. Tem que treinar. Quem? Tu mesmo. Tu que vai treinar. Se eu sou ruim em arremessar com a mão esquerda, tu vai ficar arremessando até 10 horas da noite. Ah, mano, mas a empresa não paga para eu treinar. Mas tu ganha dinheiro, o abençoado. Entendeu? Então você tem que treinar, pô. Você tem que treinar. Não é a empresa. A empresa tem que fazer tudo para você não, gente. A empresa tem que te levar no banheiro, pô, apertar, amarrar seu cinto, escovar seu dente. Caraca, você tem que investir. E é ser curioso. Caraca, tá fácil, galera. Se você digitar no chat GPT, como contornar as objeções de ABM, ele te diz, pô. Aí você vai lá e fica lendo. Ah, Malafoto, pô, que legal, queria fazer venda, né? Igual você faz. Não vai conseguir.
conseguir, pô, é muito treino. Você não vai conseguir. Você vai ter que treinar, 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 treinar. Depois vai ficar médio, vai ficar bom. Eu também queria jogar bola. Nem queria, tá? Mas acho o máximo jogar bola igual o Cristiano Ronaldo. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Entendeu? Não tem como. Então é quante. Primeiro você vai correr 21 quilômetros. Depois você vai começar a correr mais rápido. Depois você vai ter medo de compressão. Negócio para botar na cabeça. Garmin. Né? Então, igual tu tem amigo assim? Eu tenho um monte de amigo que ele começa a correr, né, Mota? Compra meio de compressão, os cacete. Eu me lesionei. Claro, querido. A meia de compressão não vai correr para você, não, pô. Você tem que treinar, tem que fazer alongamento, você tem que fazer atividade física. Você tem que. Agora os amigos estão na moda de entrar em time de corrida de maratona. Pô, aqui é todo dia. Eu moro perto da lagoa e o café da manhã aqui, tem um café aqui. É todo mundo de númerozinho, tal. Relógio, aquela fita. Eu fico pensando, será que completa a prova ou tá indo só pelo kit mesmo? Cara, tem que treinar. Fazer a foto com o Instagram. Tô trabalhando. Fiquei sabendo que aí na Zona Sul o povo tá dando um número e o chip para outra pessoa correr para poder fazer o número e falar que o pace é tal que ele terminou a prova. Eu falei, meu Deus do céu. Eu adoraria que isso fosse para venda, ia ser maneiro, né? Imagina se na venda os vendedores pegassem a venda dos outros, vendessem e dessem por com tanto que vem. Até caiu. Até caiu. Não, tem um meme, né, Mala, que a gente postou no teu perfil, que é o cara, quando ele vai ligar, ele não termina nem a ligação. Quando a pessoa atende, ele desliga. Ele vai e anota, e marca. Aí liga de novo, a pessoa atende, ele desliga e vai marcando. Ele vai dizendo que fez volume, mas maquiando esse volume, né? Coisa de maluco. É coisa de doido. de maluco. Não, aí o cara chega na reunião, né, chega na dele e fala, não, mas eu fiz 500 ligações. Aí o Mota, pô, caramba, tu é brabo mesmo. E aí, mas quanto que você conseguiu conectar? Ah, era para conectar? Era só fazer volume mesmo. Então aí, para finalizar aqui, duas perguntas. Uma para o Mala e uma para o Mota. Como diferenciar, que a gente recebeu aqui, se você quiser perguntar, ainda dá tempo de você fazer sua pergunta aqui na live. Como diferenciar esforço produtivo de esforço perdido? Eu acho legal. As pessoas vão criando nomenclaturas para esforço, né? É o seguinte. Mas tá legal. Porra, eu gosto. Turma, vamos lá. Final agora é papo reto. Esforço sem resultado é tempo jogado fora. Beleza? Então, esforço sem resultado. Porra, esforço bem intencionado. Esforço pensando no futuro. Esforço com alegria. É só um esforço, né? Então, o que eu tenho que ter como resultado? São as métricas que eu quero alcançar. Beleza? Então, anota aí. Qual é a métrica de quem está começando? É conexão. Qual é a métrica de quem já está no estágio intermediário? É avançada a proposta. Qual é a métrica de quem está indo para um estágio de maturidade ideal? É fechamento de proposta. Então, não tem esforço, não tem performance de esforço sem resultado. Vai virar só esforço. Eu tinha uma vendedora que ela falava assim, em treinamento, né? Não era do nosso time. Ela falava, Malavota, mas eu me esforço muito. Eu demoro 3 horas para chegar aqui no trabalho. Eu falei, cara, eu te entendo. E é muito importante você acolher o colaborador nesse momento. Cara, eu te entendo, mas isso não melhora em nada a sua performance. Nada. Nada. Se você morasse aqui do lado e demorasse 3 horas para chegar aqui, isso não vai melhorar nada. A não ser que as 3 horas que você demore para chegar aqui, você mate todas as atividades de venda indireta e de suporte. Aí você vai se dar super bem. Né? Então, se você estudar 3 horas vindo para cá, se você responder as mensagens que ficaram presas em 3 horas, aí você vai voar. Agora, se você vem 3 horas, olhando pela janela, vendo qual é a quantidade de pássaro que passa na rua, você vai ter um esforço muito grande e isso não vai mexer no seu resultado. Então, a pergunta é muito boa, mas ela é a prova real de que esforço sem cumprimento da atividade, de novo, não é venda, porque venda é consequência, é cumprimento da atividade. Então, eu me esforcei para conectar. Conectou? Maravilha, você teve resultado. Então, o esforço
É isso Sem aí. resultado, ele não tem métrica para Tem julgá-lo se ele é crescimento, bom. né? Eu, Sem Exatamente. eu quero crescimento, fazer a pergunta a para o gente Mota. falou muito isso na nossa última reunião, né? Esforço sem crescimento não adianta, não é sustentável. Eu até falo, Mala, que todo esforço gera resultado, mas nem todo resultado é de crescimento, porque o fato da pessoa ir para o trabalho e ficar 3 horas no trânsito, ela está se esforçando de fato. Só que isso não muda nenhum ponteiro. Agora, traz um resultado de resiliência, traz um resultado de mostrar que ela quer, beleza, mas não está mudando o ponteiro, não está trazendo crescimento, não tá. Então não é sustentável. Ela não vai fazer isso para sempre, né? Então sempre o esforço ele tem que estar voltado a crescimento. Só o esforço voltado a crescimento é que gera resultado. Todo o resto, todo esforço de fato gera alguma coisa, mas não necessariamente vai fazer você ir para o próximo patamar. Quero fazer a pergunta que o Mota gosta de ouvir. E se o vendedor reclamar que está trabalhando muito, mas não gera resultado? Aí está trabalhando muito como? Errado, né? Não tem muito para onde ele ir. Se você está fazendo muito uma coisa e o resultado não está vindo, chances são de que você está fazendo errado, né? Se você tem um livro, eu sempre cito ele, The Ultimate Sales Machine, do Chet Holmes, que ele fala estatisticamente, se você bota num estádio 10 mil pessoas, 3% vão comprar de você, 7% vão ouvir e vão considerar o que você está falando, e as outras pessoas vão sair do estádio. Então, se você fizer mal o que você faz, só que em volume, você vai vender. Se você fizer pouco, você não vai ter resultado. Então, se você está fazendo muito uma coisa sem resultado, é porque você está fazendo algo muito errado. Muito errado. Mas sempre que eu falo, que a gente conversa, que a gente encontra vendedores que falam, que fazem muito e não estão tendo resultado, eles estão faltando com a verdade. Eles acham que estão fazendo muito, eles acham que estão se dedicando demais, mas na verdade eles não estão fazendo. Quando você vai pegar os números e ver quantas empresas novas você falou essa semana, o número vai ser baixinho. Quantas empresas você conseguiu conectar, o número vai ser baixinho. E aí quando você até compara com esse vendedor em um mês que ele mandou bem, você vai ver que os números dele são 3, 4, 5, 10 vezes maior do que a média dele. Então, existe uma miopia do estar ocupado, fazendo, como ela falou, trabalhos acessórios, trabalhos de suporte, enquanto ele deveria estar falando, na maior parte do tempo, 70% do tempo, com pessoas novas. E, turma, aproveita aqui, ó, clica ali em cima do Malavota, ó, já segue Malavota, Mota e Mola. Muito Porque bem. você vai ter acesso a muito mais conteúdo. A gente tem conteúdos de vendas e de gestão nos 3 perfis. Clica lá em cima na fotinho do Mala e segue todos nós que vocês vão ser mais felizes e mais vendedores. Pergunta de fechamento feita pela Eleco Brasil. Por favor, poderia passar a estatística de quantos por cento realmente das vendas são concretizadas? É o cara que é um milagre aqui também. Aí depende da operação, amigo. Vamos lá. A gente tem os dados da Salesforce. Mas depende da operação. Dá um disclaimer. Tá bom, vou dar uma geral. 75% dos negócios B2B, em sua maioria, ficam presos no funil. Então, por aí você já tem uma resposta. Em que fase? Aí é complicado, mas 75% dos negócios ficam presos dentro do funil. Então, isso quer dizer, está saindo 25, 20, que é uma média, né? Não precisa ir muito longe. A gente tem cliente com taxa de conversão de 40, a gente tem cliente nossos com taxa de conversão de 5 a 10. Então, o que você pode ter certeza é que não está passando de 50%. A não ser que seja... Eu até acho o seguinte, Marlon, até para ser bem didático com as pessoas. Primeiro que as pessoas medem, né, de um modo geral, de forma diferente, né? Então, eu estou medindo de qual fase para qual fase. Eu estou medindo de negociação para venda, estou medindo de reunião para venda, estou medindo de conexão para venda, estou medindo de lead gerado pelo marketing para venda. Então, para você não cair um falso indicador, a minha indicação sempre quando a gente dá mentoria aqui é identifique qual é a tua taxa de conversão atual, que a maior parte das empresas não sabe. Então, faça o funil, como o Mala falou aqui, identifique quais são as suas taxas de passagem e a cada semana o seu dever é fazer com que elas melhorem 1%. Seu dever é fazer com que elas melhorem. E aí não se pega muito no mercado para isso.
Porque vai depender do teu nível de gestão, vai depender do teu nível de vendedores. Agora, se você identificar a fase atual que você está, a taxa atual, e você toda semana melhorar um pouco, 1% essas taxas, cara, tua empresa vai dobrar de tamanho em um ano. E é sem sombra de dúvida. Porque você vai ter mais controle, você vai começar a ver qual fase você está dando mais mole, aí você vai ajudar o vendedor, treinar ele na negociação ou treinar ele na conexão, para que você de fato tenha o resultado que você busca. Tá? A gente tem uma pesquisa inteira que acabou de sair sobre maturidade das áreas comerciais no Brasil. Está pronta. Depois pede lá na Mola Educação que a gente manda para vocês, que tem vários indicadores como esse, como balizadores. Mas 1% toda semana você vai ficar gigante. E aí você que está aqui, chegando ao final da nossa live, se você quiser aumentar 20% da sua lucratividade anual e 30% da satisfação do seu cliente, tenha uma área de treinamento funcional, tenha uma empresa que vai aí na sua empresa diagnosticar, entender como a sua empresa funciona e desenvolver um método para a sua empresa e uma trilha de conhecimento para que o seu time venda mais, contrate a Mola Educação. Vai na bio de qualquer um dos perfis que está aqui, preenche o formulário e a gente vai fazer essa primeira reunião para entender como que a gente consegue ajudar a tua empresa a vender mais. A ter, presta atenção, 20% de lucro anual. Isso é muita coisa. A Mota fez a conta, né? Se você tem um vendedor ruim e um vendedor muito bom, esse espaço aí entre um e outro que você está deixando na mesa todo mês. Então a Mola Educação consegue te ajudar com isso. Então chama a gente. Tem alguma dúvida, pode mandar mensagem para os 3 perfis aqui que a gente vai te responder para te ajudar com isso. Mensagens finais e despedidas. Com vocês. Se você não for, só você não vai, tiro lipa. A mensagem final... o filósofo tiro lipa. Se você não for, só você não vai. A mensagem final é a seguinte, turma. Os seres humanos, eles por natureza se sabotam. Por natureza. A gente por natureza sabota a dieta, a gente por natureza sabota o sono, a gente por natureza sabota a academia. Então, assim, saiba que o problema não é você. O problema não é você. Cara, que eu sou rebelde. Não é. É porque ter disciplina é uma coisa muito desafiadora. Então, ser disciplinado. E ponto. Mas o resultado demora. Demora. O resultado demora. As coisas demoram. É assim que funciona. Eu com 18 anos já queria ser milionário. Com 18. Eu lembro de eu falando no colégio. Cara, vou ser milionário. Tá? Precisou passar de 40. Entendeu? Então, assim, demora. Não é rápido. E a disciplina, ela é fazer a mesma coisa. Várias vezes. A mesma coisa. A mesma coisa. Então eu vou, cara, abre a trincheira. A gente já falou sobre isso. Fecha a trincheira. Aí abre a trincheira. Mas essa pá, cara, continua. Bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. Mas é porque bota casaco, tira casaco. E o que a gente repara é que as pessoas querem ter ideias, o que é legal. Tá? Mas é legal para arte. Né? Para você pintar um quadro, para ter uma ideia. É legal para fazer uma comida que você mesmo vai comer, entendeu? Não uma empresa inteira vai comer. Porque se for a empresa inteira comer, é a mesma quantidade de sal, de azeite, não mexe na fórmula. Malavota, mas se aí os haters. Mas se a fórmula estiver ruim, não é responsabilidade do vendedor mexer na fórmula. É responsabilidade da empresa mexer na fórmula. A nossa responsabilidade é fazer o que foi combinado de maneira rápida e eficiente. Então, respondendo a pergunta da live, faça o que tem que ser feito de maneira rápida e eficiente. E acabou. Não discuta. Não questione. Malavota, mas aí eu vou ser submisso. Não, você vai ser subordinado. Tem uma coisa que é ser submisso, a outra coisa é ser subordinado. Submisso é você fazer, é alguém te impor a fazer algo que não foi combinado. Aí você vai ficar uma pessoa submissa. O subordinado é fazer o que foi combinado. Se não é combinando, faz o que foi combinado. Não é para mexer na fórmula. E aí você vai melhorando depois. Não é para fazer um dia e vou mexer amanhã. Não, você vai fazer um ano. Aí depois você vai começar a mudar. Então a dica é capricha na disciplina.
ser mais disciplinado.